Só aguardando aqui iniciar a gravação que a gente já começa. Pronto, vamos lá. Então, boa noite, galera. Vamos iniciar aí nossa terceira aula, né? Nosso terceiro encontro síncrono aí de AEMP, segundo AEMP e o terceiro da disciplina, né? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma visão geral, beleza? Da engenharia de software e vamos falar sobre os processos utilizados aí para o desenvolvimento de software, que na verdade vai ser uma pequena revisão da disciplina, né, que vocês fizeram anteriormente, provavelmente acredito que foi com a professora Krishna, né? Então a gente vai fazer uma revisão superficial aí desses processos, beleza? Então a gente começa, na verdade, retomando um pouquinho nossa discussão da aula passada, né? A gente falou um pouco sobre como o software está presente, né, em praticamente todos os momentos aí, né, da nossa vida, nosso trabalho, nos carros, né, no nosso cotidiano. Hoje é muito comum, né, tudo é software, né, você tem software em praticamente todos os sistemas, né, nossos celulares, né, com os aplicativos. Então hoje a gente retoma aí com, né, a pergunta, o que é software, né? Software não é somente programa, mas todos os dados de documentação e configuração associados, né, necessários para que um programa ele funcione de forma correta, né? Seria programa mais a documentação, né? Eu acredito que não, envolve muito mais do que isso, né? É o que é entregue ao cliente. Então, o software é aquele produto que, ao ser finalizado, você entrega para o cliente. Então, depende. Normalmente, né, a gente entrega um programa funcionando, mais um manual de usuário, tem um documento chamado Release Notes, né, que também é comum você entregar. Naquele Release Notes você tem as alterações que foram feitas, né, no último momento ali. Tem empresas que costumam disponibilizar uma lista de bugs, né, ou as correções que foram entregues naquela atualização, né, mas dependendo do cliente, podemos entregar também toda a especificação ou qualquer outros artefatos, né, de um processo. Então, quais são os tipos de produto de software, né? Então, o software está composto aí por um conjunto de instruções, né, programas computador aí que eles são executados, né, de acordo com suas funcionalidades, funções e performance. Tem um conjunto de estrutura de dados que vão permitir aí que os programas, né, manipulem de forma adequada a informação. E, por fim, a gente tem a documentação, que vai estar descrevendo, né, a operação e o uso daqueles programas. Esse conjunto aí, desses três elementos, constitui, né, o software. Entrando na engenharia de software, né, a gente tem dois grandes mundos. A gente tem a engenharia de sistemas e a engenharia de software ela faz parte da engenharia de sistemas. Né? Não são a mesma coisa, mas a gente pode dizer que a engenharia de sistemas ela engloba a engenharia de software. Então tá aqui um resumo, né? A gente destacou ali, ó, dentro da engenharia de sistemas, a engenharia de software, né? Ela está destacado ali de vermelho. Porém, todas as outras engenharias elas estão também relacionadas com engenharia de sistemas, né? Engenharia mecânica, engenharia de estruturas, engenharia da computação, né? Que tem um curso só sobre engenharia da computação, engenharia química, engenharia de produção, engenharia mecânica e engenharia civil. Né? Existe todo um universo aí, né? Focando na engenharia de software, de acordo aí com o Presma, a engenharia de software é uma tecnologia em camadas, né? Ela é constituída por ferramentas, métodos, processos com foco na qualidade do software. Então, esse conjunto de camadas aí permite que a gente consiga, né, desenvolver o software de forma estruturada, de forma sistemática, né, de forma a ser replicável, reduzir o custo e aumentar, né, entregar os softwares, né, de forma mais rápida, né, os programas de forma mais rápida. Então, a engenharia de software ela se enquadra nesse contexto aí.
Pegando agora dentro da engenharia de software, a gente pode considerar a engenharia de software como um guarda-chuva. A gente tem diversas outras áreas que estão, né, elencadas dentro da engenharia de software. Então a gente tem engenharia de requisitos, análise e projeto, né, que é a parte de design, verificação e validação, né, qualidade dos sistemas, gerência de projetos, configuração, codificação, qualidade do software, medição e análise. Então, a gente vai dar uma pincelada rápida, né, sobre cada um desses elementos aí. Então, a engenharia de requisitos, ela faz a análise de negócio e leva em consideração, por exemplo, né, quem são os interessados, quem é o cliente, quem é que vai utilizar aquele sistema. A gente identifica também quais são as restrições, né? Você não pode, por exemplo, entregar coisas que são conflitantes, né? Então, se você quer um sistema seguro, esse sistema seguro nem sempre você vai conseguir que ele seja um sistema rápido, né? Porque o sistema de criptografia, de uma certa forma, ele exige, né, processamento da máquina. Então são características conflitantes. Então na engenharia de requisitos a gente elenca aí, né, essa lista de restrições e qual é a prioridade, né, do cliente. Características principais do produto. Na parte de levantamento dos requisitos, como a gente conversou, né, na aula passada, é onde você vai ter a interpretação do que o cliente necessita, né, de qual é o interesse dele. Então, nesse momento, a gente precisa fazer, né, uma descrição e caracterização dos requisitos, quais são as necessidades e interesses, e aí a gente é possível, né, desenvolver aí uma rastreabilidade, né, das necessidades do cliente. Avançando para a próxima etapa, né, de análise e projeto. Então, aqui a gente tem o que é chamado de especificação em terceiro nível, né? São níveis de componentes, estrutura de código ou classes, nível de arquitetura, né? Ou seja, é um nível de abstração acima, né? Você tem um nível de detalhes que é mais superficial, e à medida que você desce nesse nível, você tem, né, o código-fonte, você tem a linguagem de máquina, você tem os bits, né, de 0 e 1. Então, aqui a gente está trabalhando num nível de abstração, né, que é chamado aí de terceiro nível. Aqui na análise de projeto é comum também você utilizar um conjunto de ferramentas, né? Então, existem ferramentas aí para você poder desenvolver diagramas UML, que hoje é muito comum, né? Tem até ferramentas online que você desenvolve, né, os diagramas no próprio navegador, né, dos computadores. E aí desses diagramas você pode, né, diagrama de caso de uso, diagrama de atividade, diagrama de classe, que são os mais comuns, né, que o pessoal mais utiliza aí no cotidiano. Você tem ferramentas para desenvolver protótipos, né, aplicativos móveis, aplicativos, né, web. Então hoje você tem uma série de ferramentas que auxiliam nessa etapa. Você tem ferramentas também que auxiliam na criação de diagramas, né, de modelo entidade de relacionamento e outros tipos de diagramas. Na sequência, a gente tem verificação e validação. Então, a validação, a gente faz essa pergunta, ó, estamos construindo um produto correto? Já a verificação, né, a gente faz essa outra pergunta, estamos construindo o produto corretamente? Então, dentro da verificação, existem algumas técnicas, né? Então, por exemplo, inspeção de documento, inspeção de código-fonte, teste de software. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né, alguns deles, algumas dessas técnicas. Avançando, né? Dentro da engenharia de software tem tem uma área, né, um mundo gigantesco aí, que é a gerência de projeto, né? Então, no nosso curso, a gente tem uma disciplina específica, né, para gerência de projetos. Então, o que é um projeto? É um esforço temporário empreendido para você criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo, né? Então, é muito comum aí, a gente tem o guia PMBOK, que, né, ele disponibiliza uma série de diretrizes, né, para a gente seguir, e algumas pessoas preferem atuar com a certificação do PMBOK para poder ser gerente, né, de projeto certificado. Então, um gerente que tem, né, a certificação do guia do PMBOK é um cara que recebe ali uma garantia, né, no seu currículo. Então, as empresas confiam, né, nesse profissional, uma vez que ele, né, tem essa certificação.
E o que é gerenciamento de projeto? Então, é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de estar atendendo, né, os requisitos que foram levantados lá na especificação. Então, o gerente também é responsável por estar coordenando as atividades da equipe, né, de desenvolvimento, se deu algum problema, se, né, algum funcionário não pôde trabalhar, então ele que vai estar ali coordenando esses aspectos, né, do desenvolvimento do projeto. Configuração, então aqui são os procedimentos de gerenciamento de configuração, né? Então você pode registrar e processar mudanças no sistema, relacionar mudanças aos componentes, identificar diferentes versões, né, de um produto que vai estar envolvendo aí o gerenciamento de releases. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhei na Motorola, no projeto da Motorola, eu tinha um colega de apartamento que ele trabalhava especificamente com a gerência de configuração do projeto. Então, quando chegava na sexta-feira, era quando a empresa lançava as builds, né, dos celulares, que a gente trabalhava com, né, os sistemas operacionais para os celulares Motorola e tal. Então, sexta-feira, ele era responsável por pegar o código de todos os desenvolvedores do projeto e fazer o merge desse código. Né? Ele juntava os códigos, resolvia os conflitos, né? Muitas vezes um desenvolvedor alterou a mudança, né, de algum outro, então ele atuava especificamente nessa parte de configuração aí do projeto. Codificação, então esse aqui é o que vocês, né, tiveram contato aí desde o início do curso, né? Vocês vêm tendo disciplinas de introdução à programação, linguagem de programação 1, 2, estrutura de dados, que envolve justamente, né, no desenvolvimento do sistema na prática. Então aqui a gente utiliza, né, linguagens de programação, C, C++, Java, C Sharp, Python, Delphi, né, e uma série de outras ferramentas. É possível atuar com a utilização de frameworks, que já vão dar uma infraestrutura, né, para a gente. Então, tem alguns aí, o Hibernate, o JSF, Struct, .NET. É possível também a gente utilizar ferramentas de desenvolvimento, né, Visual Studio, Eclipse, NetBeans, que também são bem práticos aí no cotidiano dos desenvolvedores. Entrando um pouquinho nos testes, né? Então, os testes ele tem como meta demonstrar ao desenvolvedor e ao cliente que o software está atendendo os requisitos e que ele está indo sem bug, ele está funcionando da forma como ele deveria, né? Então, aqui nos testes é um momento onde você tem, né, como descobrir falhas ou defeitos que vão estar apresentando, por exemplo, um comportamento incorreto, né, não desejável ou em não conformidade com a especificação. Então, tem um exemplo, a gente estava lá na Motorola, né, trabalhando testando lá os telefones e tal, e tinha um telefone lá que funcionava tudo, funcionava, mandava mensagem, recebia, gravava vídeo, fazia tudo. Mas na hora de fazer as ligações, o telefone não funcionava. E ligação, né, é uma das funcionalidades principais, né, do celular. Então, você tem um celular sem ligar, é imaginável, né? Então, a gente trabalhava justamente identificando essas falhas e reportando para a equipe de desenvolvimento, né? Provavelmente alguma coisa errada, né, para eles solucionarem ali, principalmente na feature de ligações, né? Então, a galera faz a correção do código já tentando focar e identificar o problema, né, em uma determinada área específica, né, do sistema. Quais são as fases, né? Algumas fases aí do teste de software. Então a gente pode ter teste de componente ou teste de unidade. Os testes unitários são os mais comuns, né? Então tem o JUnit, PyUnit, você tem alguns frameworks que permitem, né, os testes unitários. Teste de interface, teste de integração. O teste de integração é quando você combina duas ou mais funcionalidades e aí você faz um teste em conjunto. Então, por exemplo, enquanto estiver fazendo a ligação, receba uma mensagem de texto. Qual é o comportamento? Você está envolvendo aí um conjunto de funcionalidades, né? Que é a funcionalidade de ligação e a funcionalidade de receber chamada. Então, por exemplo, o celular pode vibrar, mas a prioridade é a ligação, né? Então, aí outra coisa, você está no aplicativo e recebe uma ligação telefônica. A prioridade é da ligação telefônica. Então ele bota o aplicativo em segundo plano, né?
e aí destaca a ligação. Então, isso aí são testes de integração, quando a gente combina 2, 3, 4 funcionalidades e faz esses testes de verificação. Teste de desempenho ou teste de estresse, então nos sistemas web é muito comum, por exemplo, você ter um servidor, né? E aí você tenta, por exemplo, colocar 50, 100, 200, 300 usuários acessando o sistema ao mesmo tempo. Então, isso aí são os testes de desempenho, né? Teste de estresse. Teste de release, aceitação ou funcional. Então, são testes que são realizados ali no momento que você tem uma versão estável, né? Uma versão que está ali quase pronta para ser entregue para o usuário. Então, a gente faz esses testes aí de release, aceitação, que é meio que um apanhado, né? A gente faz uma geral, né, em todos os tipos de testes que influenciam em todas as funcionalidades do sistema. E o teste exploratório é um tipo de teste que ele é muito conhecido como um teste ad hoc. Lógico, você pode ter uma lista, uma receita de bolo que indica um passo a passo, né, das atividades que você tem que fazer, mas o teste exploratório ele foge da regra um pouco, porque você pode investigar, por exemplo, tópicos que não estavam elencados naquela sua lista, né, de passo a passo. Então, o teste exploratório era mais subjetivo, né? Você vai testando à medida que você vai utilizando. Então, é muito comum, por exemplo, o usuário, né, quando ele recebe o sistema, ele sai mexendo em tudo, né? Tentando encontrar bugs e problemas, né? Então, o usuário meio que também realiza um teste, né, de forma exploratória aí. Tudo tranquilo, galera? Tá aí? Como é que tá o ritmo aí? Tá bom. De boa? De boa. Então, vamos seguindo. Show de bola. Então, vamos seguindo. Então, a qualidade de software, né? Então, a qualidade de software ela tem como objetivo, né, avaliar os processos executados, os produtos de trabalho e serviços em relação à descrição de processos aplicáveis, né, dos padrões e procedimentos. Então, aqui a gente tenta identificar e documentar itens que não estão, né, com conformidade, de acordo com o que o cliente especificou e levantou lá nos requisitos, né? Então, a ideia é a gente verificar que aquelas funcionalidades elas estão sendo implementadas e desenvolvidas de acordo com o que foi especificado e exigido pelo cliente lá no levantamento de requisitos, né? Prover feedback para a equipe do projeto e gerentes, né, como resultado das atividades de garantia de qualidade e assegurar que essas não conformidades, né, sejam corrigidas. Então, se tem alguma funcionalidade ali que não está de acordo, né, com o padrão, a ideia é que a gente reporte para a equipe de desenvolvimento e que essa equipe consiga fazer a correção, né? Medição e análise, né? Então a medição é quando a gente utiliza métricas, né, que são números, informação, para a gente conseguir fazer uma análise dos dados, né? A gente identifica a necessidade de informação. Então, por exemplo, quantos erros são identificados no teste de aceitação? Então, 100 erros, 200 ou nenhum, ou 10. Então, por exemplo, a Motorola trabalhava com o Six Sigma, que a cada 1 milhão de testes realizados, você só podia ter um erro, né? Um teste desse que falhou. Então, a gente utilizava isso como uma métrica para o padrão de qualidade da empresa. Então, quando um determinado sistema ou celular a gente conseguiu realizar 1 milhão de testes e só teve um teste que deu problema, e esse problema ele é insignificante, ele não é perceptível pelo usuário, então isso significa que esse sistema está com qualidade, por exemplo, para ser entregue para o cliente, né? Estabelece-se um método para a medição, então a gente pode estar realizando coletas, né, semanais, mensais, né, a gente realiza relatórios. Outro tipo de medição que é muito comum, por exemplo, a quantidade de linha de código, né, de um sistema. Então, quanto maior a quantidade de linha de código, maior, né, a complexidade daquele sistema. Quantidade de classes, quantidade de métodos, né? Então, tudo isso são métricas que a gente utiliza nesse momento de medição. A quantidade de bugs, né? Quantidade de testes executados, né? Então, são essas métricas aí que permitem que o gerente de projeto tenha um acompanhamento aí do desenvolvimento do projeto.
Determina-se medidas básicas, né, e derivadas. Então, por exemplo, quantidade de erros introduzidas, interação identificada, determinam-se indicadores e critérios de decisão. Então, X erros, né, encontrados com severidade alta. Então, quantos erros foram encontrados com severidade alta? Então, a gente pode estabelecer metas, né? A gente só vai executar o teste de aceitação, o teste de release, quando o sistema não tiver nenhuma bug de severidade alta, né? Então, esse critério, através do uso de métricas, a gente consegue definir metas. E o que é preciso, né, para se ter um bom software? Então, atributos, né? Quais são esses atributos? Facilidade de manutenção. Então, hoje em dia, né, no mercado de desenvolvimento de software, você tem uma rotatividade muito grande, né? Funcionários saindo, entrando na empresa. Então, quando o software ele é bem estruturado, ele tem uma organização pré-estabelecida, né? Ele é de fácil manutenção, isso permite que novas pessoas, né, que estejam entrando na empresa, por exemplo, eles consigam entender o projeto e consigam atuar no projeto de forma mais fácil, né? A confiança, eficiência e usabilidade. E tudo isso, né, o que é mais importante, o software tem que estar funcionando, mas funcionando, né, com qualidade. E aí, qual é a responsabilidade profissional, né? Então, hoje a gente tem direitos sobre propriedade intelectual, confidencialidade, né? Os dados dos clientes e das pessoas que utilizam o sistema, eles, né, precisam ser mantidos de forma segura, competência, mau uso de computadores, ele deve ser evitado, né? Então, recentemente a gente teve a LGPD, que foi, né, aprovada, que é a Lei de Proteção dos Dados. Então, as empresas precisam garantir que, quando a pessoa está utilizando aquele sistema dela, os dados daquela pessoa eles vão estar seguros, né? Quando a pessoa decide, por exemplo, sair ou não quer mais utilizar aquele sistema, aqueles dados que estão guardados de forma segura, eles devem permanecer, né, no sistema da empresa por determinado período de tempo antes de ser descartado, né? Então tem uma série de políticas aí que envolvem a responsabilidade profissional. O que é mais importante aqui é a questão da proatividade também, né? O desenvolvedor ele precisa, né, ser uma pessoa proativa no desenvolvimento dos projetos. Tudo tranquilo, galera? Tudo beleza? Vou dar uma pausa aqui na gravação e aí a gente divide o vídeo em dois